Esse é o ano do discipulado na nossa igreja. Estamos refletindo sobre a nossa relação com Jesus, como discípulos dele, ele como nosso mestre, extraindo do Evangelho aquilo que nos ajuda a compreender melhor esse lugar que ocupamos como os que seguem a Jesus, como os seguidores de Cristo. Eu quero ler um texto clássico com vocês a respeito do discipulado, que está em Lucas capítulo 9, a partir do verso 23. Se você trouxe a sua Bíblia ou tem a Bíblia num dos seus aplicativos e quiser acompanhar, eu vou fazer referência a esse texto especialmente, mas também fazer uma referência de fundo a algo que está no entorno desse texto que a gente está lendo mais diretamente agora. E então no verso 23 do capítulo 9 de Lucas, lemos assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus manifestado. Olha, esse texto já é bem conhecido, com certeza a grande maioria de vocês já ouviu referências a vários desses versículos, talvez até tenham decorado alguns. Mas, por outro lado, como acontece também na maior parte das vezes, os textos bíblicos são muito mal compreendidos, ou então a gente acha que entende, ou então a gente só reproduz o que ouviu alguém dizer e fica reproduzindo aquilo como se fosse a única possibilidade de compreensão do texto, ou até por falta de curiosidade, e às vezes mesmo por negligência, por pura preguiça, seja lá o que for, nós não nos damos ao trabalho de checar informações. E nos acostumamos a ficar ouvindo essas frases chavões que existem a respeito de certos textos bíblicos, e a gente fica repetindo certas coisas, que quando a gente para fazer um estudo bíblico, aí sim, realmente sério, profundo, abrangente e que abra de fato nossa compreensão, aí é que a gente vai percebendo alguns detalhes, algumas questões contextuais, algumas ênfases que podem ter passado despercebido e que muito do que foi ouvido a respeito de certos textos não tem nada a ver com aquele texto. É um desvio completo de interpretação e de compreensão. Então esse texto, ele está nessa categoria de textos muito mal compreendidos. E porque muito mal compreendidos, muito mal vividos. Porque quando a gente compreende mal um texto, e a gente encaixa a nossa vida a uma compreensão equivocada, a gente está vivendo um equívoco. E
pior, né, vivendo um equívoco e achando que aquilo corresponde a algo que realmente o Evangelho esteja ensinando. Esse texto está falando, sim, de seguir a Cristo, está falando, sim, de certas decorrências que acontecem na vida, no posicionamento do discípulo, está fazendo alertas. Jesus está sinalizando alguns cuidados que a gente tem que ter com nossa disposição de sermos discípulos de Jesus. Tem alguma coisa nesse texto a ver com posicionamentos para a vida, uma ética de vida. Mas eu queria começar lembrando onde esse texto está. Um pouco antes, onde começa lá no verso 18, que é onde realmente o texto começa, que começa dizendo, certa vez Jesus estava orando, quer dizer, ele está começando aqui com uma narrativa nova. Ele terminou uma narrativa lá e está começando uma narrativa nova. Certa vez, num outro dia, numa outra situação, Jesus estava orando. E é aquele texto que diz que Jesus chama os discípulos e pergunta, o que é que andam dizendo sobre mim? O que que as pessoas estão falando a meu respeito? O que que pensam de mim? E aí os discípulos vão respondendo, olha, alguns acham que você é uma continuação da profecia de João Batista. Outros dizem que você é um profeta do passado, como Elias, que voltou com as mesmas ênfases, com a mesma mensagem. E aí começam a falar o que que eles têm ouvido. E aí Jesus faz a pergunta, e vocês? Então Pedro responde, tu és o Cristo. É depois disso que Jesus então começa a dizer, olha, quem quiser me seguir tem que fazer isso, isso e isso. Então a primeira coisa que a gente percebe é que discipulado está ligado à pessoa de Jesus e ao que a gente entende de quem Jesus é. Você não segue uma teoria, você não segue uma doutrina, você não segue um escrito, você não segue uma tábua da lei. Você segue uma pessoa. E a nossa vida como discípulos tem a ver com essa pessoa. Essa pessoa que Jesus é. E o que sabemos e entendemos sobre ele e a nossa relação com isso que ele é. Então, quando Jesus ouve a resposta de Pedro, tu és o Cristo, Jesus diz, olha Pedro, acertou. Eu não sou nem Elias, nem sou João Batista. Eu sou isso aí que você está dizendo. Eu sou aquele que havia sido prometido. Eu sou esse que veio cumprir as promessas. Eu sou esse que vocês esperavam. Só que não da maneira como vocês acham. Aí vem uma outra coisa que Jesus faz. Porque mesmo, vejam, mesmo quando a gente acerta, pode ser que a gente esteja errando. Pedro acertou quando disse, tu és o Cristo, mas errou no que achava que o Cristo era. Porque aí Jesus vai dizer para ele, olha, o que vai acontecer é que eu vou para Jerusalém, vou ser preso, vou ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei. Vamos... O que ele estava dizendo hoje, na linguagem de hoje, seria o seguinte, olha, eu vou e os pastores vão me rejeitar, os padres vão me rejeitar, as igrejas vão me rejeitar. Equivalia mais ou menos a isso. Serei rejeitado por eles. E vão me julgar e vão me matar. E vou ressuscitar ao terceiro dia. Nesse texto de Lucas não aparece, porque não interessava para Lucas fazer referência a esse detalhe.
interessou para Mateus, por isso que em Mateus você encontra esse detalhe e em Lucas não. Eu já falei para vocês que cada evangelho foi feito de acordo com o interesse do evangelista, daquilo que ele queria realçar. Lucas não tinha interesse em realçar isso, mas Mateus tinha interesse em realçar a resposta que Jesus deu a Pedro. Quando Pedro então diz, não deixaremos que isso aconteça. E Jesus diz, se afaste de mim, Satanás. Ele tinha acabado de elogiar Pedro, e muito bem, Pedro. Disse, muito bem, é isso aí mesmo que eu sou. E agora, logo depois ali, parecia torcedor do Vasco, se alegra, se entristece, se alegra, se entristece. Logo depois ali, ele vai, para, Satanás, não me tente não. Porque inclusive não basta saber quem Jesus é preciso saber quem Jesus é de fato, e não as expectativas, os sonhos, as fantasias que fazemos sobre Jesus. Para eles lá, o Cristo vinha para reinar, para recuperar o reinado de Davi, para expulsar os romanos do território, para restaurar o trono da monarquia, para se estabelecer como um país livre, para fazer Israel ser a maior nação do mundo. E Jesus disse, vai ser isso não, minha gente. Pelo contrário, eu vou chegar, vão me rejeitar, vão cuspir em mim, vão me matar. Aí ele ainda acrescenta que vai ressuscitar o terceiro dia, mas a informação de que ele ia ser morto era tão grande que eles nem ouviram o terceiro dia, esqueceram completamente isso. Esqueceram que Jesus ia ressuscitar, tanto que foi uma surpresa para todo mundo quando ele ressuscitou. Mas então isso aqui que Jesus fala, aí sim é que ele diz, olha, quem quiser vir após mim, aí ele vai completando essa ideia, e tem mais. Seguir a mim, me seguir é tomar uma cruz também. Não é sentar do meu lado na glória. Não é sentar num trono. Me seguir não é participar de um reino terreno, poderoso, com exércitos. Me seguir é ter uma cruz para carregar. E aí ele vai dizer tudo aquilo que a gente leu. Então a primeira coisa que esse texto abre as portas para a gente entender é que o discipulado tem a ver com quem Jesus é, com a missão dele, com o que ele veio fazer, que tem a ver com o serviço, com amor, com redenção, com bondade, misericórdia, e não com poder, com glória, com domínio. É carregar uma cruz, não é carregar uma coroa. Isso Jesus deixou bem claro, me seguir não é carregar uma coroa na cabeça. Me seguir é carregar uma cruz. É diferente. Agora, essa postura do discípulo, a partir disso, o resto é tudo consequência. Tudo que ele vai dizer agora é uma consequência dessa ideia básica, dessa ideia mais fundamental. Eu não sou o tipo de Cristo que vocês esperavam. Eu sou outro tipo de Cristo. E me seguir é outra coisa diferente do que vocês acham que o sacerdote está fazendo, do que o mestre da lei está fazendo, do que os fariseus estão fazendo, é outra história. Então, tudo o que vem a seguir agora é uma decorrência desse pensamento mais fundamental, desse pensamento básico, dessa coisa mais estabelecida. E aí, o que ele vai dizer então? Que segui-lo é tomar a cruz cada dia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem dois tipos de conversão. Olha aqui para mim. Existem dois tipos de conversão. Que é aquela conversão primeira, quando a gente encontra Cristo e ele muda a nossa vida. E existe uma conversão que tem que acontecer todo dia.
Tá bem? São dois tipos de conversão. Uma é a conversão da gente ter Jesus na vida e descobrir que Jesus é o nosso Salvador, nosso Senhor. Pronto, resolveu. Mas existe um outro tipo de conversão que acontece a cada dia, que é esse tipo de conversão aqui. Cada dia, se você quiser me seguir, a cada dia você vai se renunciar, tomar a minha cruz e me seguir. Por que tem que ser a cada dia? Porque se a gente não se converter a cada dia desse jeito, a gente vai ficar cada vez mais longe, só com a primeira conversão e longe desse ideal. Porque todos nós sofremos a grande tentação de começar a vida cristã como um publicano arrependido, contrito e quebrantado, e depois ir gradativamente se transformando num fariseu empedernido. Essa é a nossa grande tentação. A grande tentação é essa para o cristão. Não tem outra. Então o que Jesus diz é, se não acontecer quebrantamento todo dia, se não acontecer contrição todo dia, se não acontecer renúncia todo dia, se isso não for um desafio diário que se renova na sua vida, se não houver essa conversão diária ao projeto original, à ideia original do que é seguir a Cristo, vocês vão se afastando. Vocês vão se acostumando com o dia a dia, vai ficando mecânico, perde o primeiro amor, vai virando tradição, vai virando rito, vai virando faço porque sempre fiz assim, vai virando porque é costume, vai virando uma lata que faz muito barulho, mas está vazia. É isso que vai virando, se essa outra conversão não acontecer, porque essa conversão aqui tem que acontecer todo dia. Jesus diz diariamente, a cada dia, carregar a minha cruz. Aí, pode me seguir. Isso é me seguir. É todo dia um quebrantamento. Todo dia uma contrição. Todo dia carregar a cruz. As decorrências que vêm posteriormente, aquilo que acontece mais posteriormente, vem logo em seguida. Aí eu quero que você preste atenção nisso. Olha só. Ele vai dizer, a primeira coisa, tem a ver com renúncia. Carregar a cruz de Cristo como discípulo, carregar cada dia a cruz de Cristo como discípulo, tem a ver primeiro com renúncia. Verso 24. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa, vai ganhar. Esse paradoxo, essa contradição que é colocada diante de nós, esse texto, ele se assemelha e faz paralelo com aquele texto de João, que diz, se o grão que cai na terra não morrer, não dá fruto. Ele precisa morrer para virar trigo, para virar pão. Se o grão não morre, ele não frutifica. Jesus tinha dito isso lá em João, está dizendo a mesma coisa aqui. Seguir a Cristo é uma questão de renúncia. Aquele que não renunciar a si mesmo, que não negar a si mesmo. Quer dizer, o que é negar a si mesmo? O meu coração não é mais ocupado pela minha vaidade, pela minha arrogância, pela minha soberba, pelo meu egoísmo. O meu coração agora é ocupado pelo rosto de Cristo, pela maneira de Cristo ser, pela maneira como Ele faz, pelo jeito como Ele anda, pela maneira como Ele convive. É isso que agora me molda. Essa renúncia, ela é constante também. Se eu quiser salvar o meu trono, eu perco tudo.
Se eu perder o meu trono e deixar Cristo no trono, não tem nada de místico nisso. Deixar Cristo no trono é tê-lo como grande referência de vida. Jesus ocupar o trono, que é outro chavão que a gente fica ouvindo. Jesus tem que ocupar o trono da sua vida. Aí você pergunta para a pessoa, o que quer dizer isso? Ninguém tem trono na vida. O que quer dizer Jesus ocupar o trono da minha vida? Quer dizer que Ele é que é a minha referência maior agora. Eu vou reproduzi-lo. Eu vou imitá-lo. O que eu estou sendo está firmado no que Ele é. Ele ocupa a centralidade maior, a referência maior na minha vida. Essa é a renúncia. Eu me perco como referência maior e boto Jesus como referência maior. Eu deixo de ser o universo que gira em torno de mim e boto o meu universo para girar em torno de Cristo. Eu deixo de olhar para o meu próprio umbigo e começo a olhar para Cristo. As referências não são mais o que eu sou, as referências agora são o que Cristo é. Então, quem perder isso, quem tiver essa coragem de abrir mão de si mesmo nesse sentido e botar Cristo no lugar, vai ganhar. É disso que Jesus está falando. Então, primeiro significado de carregar a cruz todo dia para seguir a Cristo é isso. É uma renúncia da ditadura do meu ego, das imposições do meu ego. E é uma adoção do que Jesus é. E começar a usá-lo como referência. E eu me perguntar, isso aqui que eu estou defendendo, isso aqui que eu estou defendendo, Jesus defenderia? Pelo que eu conheço de Jesus, pelo que o Evangelho me mostra, essa pessoa que eu admiro, Jesus faria aquilo? Diria esse tipo de coisa? Eu posso imaginar Jesus dizendo esse tipo de coisa que me agrada tanto, que eu aplaudo? É uma pergunta muito simples, é a partir do que Cristo é, e aí a gente volta àquilo. Cristo é o que Ele é. Eu posso até esperar algumas coisas, mas Cristo é, a partir do que Cristo é, eu posso imaginar Jesus aderindo certas causas que eu assumo? Posso imaginar Jesus reproduzindo certas opiniões que eu tenho? Eu posso imaginar Jesus defendendo certas ideias? É esse tipo de coisa que significa botar Jesus no trono. O resto é tudo conversa mole. O resto é só letra de cântico. É esse tipo de coisa que vale de fato isso. Seguir a Cristo, perder as referências do meu ego e ganhar as referências de Cristo. Simples assim. A segunda coisa, a segunda decorrência, Jesus diz assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Eu acho que essa pergunta hoje é importantíssima numa sociedade em que a pessoa está disposta a vender a própria mãe para ter vantagem na vida. O que Jesus está perguntando é o seguinte: olha, para me seguir, você tem que valorizar o que realmente é essencial. E tem que se perguntar se você está trocando primogenitura por prato de lentilha. Tem que se perguntar, adianta eu ganhar o mundo todo e me perder, me trair, passar por cima de valores, de princípios, para ter vantagens?
É essa pergunta que Jesus está fazendo. Adianta ganhar o mundo todo, chegar depois no final da vida, olhar para trás e dizer, ganhei o mundo, e ver que virou um zumbi. Perdeu a essência de si mesmo, não tem mais sentimento, não tem mais sensibilidade, virou uma máquina. Pisar nos outros, ferir os outros, se tornou algo tão rotineiro que ele nem percebe mais. Explorar os outros se tornou tão rotineiro que ele nem percebe mais que está explorando. E fazer acordos com vender a alma ao diabo, que é uma expressão do Mefistófeles, do Fausto, né? Aquela parte em que o Fausto, para enriquecer, vende a alma ao diabo, para ter poder e dinheiro, que é o que a grande maioria procura hoje. Todo mundo hoje quer poder e dinheiro, quer poder e dinheiro. Hoje virou uma espécie de grande objetivo na vida, é chegar num estágio na vida em que você tenha muito dinheiro, muito poder. E não importa o preço que pague para isso. E não importa quantas pessoas fiquem para trás, e não importa que valores você despreze. A nossa sociedade está ensinando isso. Só aparece, só vale alguma coisa quem tem muito dinheiro, quem tem poder. E aí a gente sai doidamente atrás disso, matando uma série de coisas que são da nossa humanidade. Quando Jesus Cristo diz aos seus discípulos, olha, para me seguir é outra pegada. Para me seguir são outros valores. Me seguir significa seguir coisas que dinheiro não compra. Me seguir significa dar valor a coisas que o dinheiro não consegue comprar por mais dinheiro que tenha. É disso que Jesus está falando. Que adianta ganhar o mundo inteiro, chegar no final e descobrir, eu me tornei um zumbi. Não tenho mais nada por dentro, eu sou oco por dentro, porque essas coisas me sugaram tudo que eu tinha de sensibilidade, de amor, de misericórdia, de humanidade. E Jesus diz, olha, para me seguir é outra história. É outra história. Para me seguir é uma cruz, não é uma coroa. Essa é a segunda decorrência. Ser discípulo de Jesus é estar disposto a abrir mão do egocentrismo. E ser discípulo de Jesus significa nunca substituir valores que são insubstituíveis. Não perder a si mesmo por causa das coisas, dos status, das condições, das conquistas. Que adianta ganhar o mundo e perder a si mesmo. E isso, olha, eu vou abrir um parênteses aqui. Isso vale para a gente que trabalha em igreja, que atua como liderança. O que adianta? Você ficar 24 horas trabalhando para Deus e perder a família. Eu conheço histórias tristes de filhos de pastores que não querem mais saber de evangelho porque a igreja tinha um pastor, mas eles não tinham um pai. Aí o que adianta uma pessoa dessa chegar e dizer, ganhei tantas almas para Cristo? Que é outra história também esquisita, porque a gente não é uma alma, né? Não. Ganhei tantas vidas para Cristo. E só a sua própria família se perdeu o tempo de convívio com os filhos. Perdeu o tempo de acompanhar a esposa. Momentos importantes. Eu, como pai que já tenho 2 filhas adultas, para você que está começando a ser pai agora, eu vou dizer, aproveite, porque é muito rápido.
É muito rápido. Eu sinto hoje muita saudade do tempo que minhas filhas eram pequenas. Eu vejo hoje criancinha brincando e começo a lembrar das coisas que passaram assim. Eu lembro do tempo que eu carregava no colo. Hoje já está na época de quase elas me carregarem no colo. Mas no tempo que eu carregava no colo e brincava com elas. Mas uma coisa que me conforta muito é que eu soube aproveitar não a quantidade de tempo, porque não é quantidade de tempo que importa, mas a qualidade do tempo. Porque também não interessa você estar em casa e, em vez de aproveitar aquele tempo que você está em casa para estar com os filhos, você está lendo jornal, vendo streaming, acompanhando seriado, preso na internet, metido no Instagram, e o filho lá querendo brincar. E aí o filho vai aprendendo também a ficar no Instagram, a ficar vendo streaming, aí acabou. Convive. Eu já contei para vocês aqui, conto de novo, que essa cena para mim é paradigmática. Eu estava no consultório do meu cardiologista, aguardando ser atendido, e tinha uma senhora com um neto sentado assim, e o netinho dela bem agitado ali, aquela demora para ser atendido. Aí ela, para distrair o neto, tirou de dentro da bolsa dela um livro de história infantil, Deu na mão dele. A primeira coisa que a criança fez quando o livro chegou na mão dele foi isso aqui. Aí, quando ele viu que não dava certo, aí ele fez isso aqui. Aí a avó falou para ele, não, isso aqui funciona assim, ó. Abriu o livro, mostrou, que é diferente a história. E realmente, os nossos filhos, eu estou gostando demais dessa história de ter idade mínima para ter acesso a telas, celular fora da escola. Estou achando o máximo. Porque se a gente não recuperar essas relações mais primárias... Agora, a questão é essa, o que adianta dizer, servi ao Senhor a minha vida toda, e os filhos cresceram como se não tivessem pais? É disso que a gente também tem que pensar. Às vezes eu fico muito intrigado como é que a gente defende tanto a importância da família, e às vezes a gente fica preenchendo todos os horários da pessoa com coisas da igreja, de maneira que ela não tem tempo de conviver com a família. Então é um discurso dúbio. Ou a família é importante, a gente também tem que planejar o tempo de ficar com a família, ou a família não é importante e você vai viver dentro da igreja, fazendo um monte de coisa dentro da igreja. Esse tipo de prioridades a gente precisa repensar. Porque isso também no serviço de Deus, a gente pode ganhar o mundo e perder a alma. A gente pode fazer um monte de coisas e perder um essencial, perder algo importante ali, justamente porque quis fazer um monte de coisas. A coisa seguinte que Jesus fala é uma advertência. Ele diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele quando vier em glória e na glória do meu Pai e dos anjos. Então essa é a terceira coisa que está nessa relação do discípulo com o mestre. A primeira coisa é não ao egocentrismo, Jesus é que passa a ser a referência e não eu mesmo. A segunda coisa é dar valor ao que realmente tem valor para a gente não se perder e não perder a nossa humanidade. A terceira coisa é essa. Porque somos discípulos de Jesus, a gente vai assumir determinadas coisas que o mundo pode não aceitar, que a sociedade em que vivemos pode não aceitar, que podem ser vergonhosas. Há algumas coisas em seguir a Jesus, há algumas ideias de Jesus
que vão completamente contra a expectativa da sociedade, que é remar contra a maré, que é, no caso aqui, vergonhoso. Vergonhoso porque indispõe você contra o curso das coisas. Se a gente pega, por exemplo, o Sermão do Monte, começa a ler o Sermão do Monte, o que Jesus vai colocando ali de posicionamentos contra a corrente, coisas que todo mundo costuma fazer numa boa, mas que você se posiciona contra. Quer um exemplo? Claro, que inclusive fazia parte da lei de Moisés, o direito a se vingar. Era da lei mosaica. Dente por dente, olho por olho. Você fez uma coisa contra mim, eu tenho direito pela lei. Eu tenho direito pela lei de Deus. Eu tenho direito pela lei dada a Moisés no Monte Sinai a ir e fazer a mesma coisa com você. Você fez alguma coisa contra meu filho? Eu tenho direito pela lei de Deus a ir e fazer a mesma coisa contra seu filho. É um direito de lei e de lei divina. Estava todo mundo acostumado com isso. É dente por dente, olho por olho, é lei de Deus. Aí vem Jesus e diz, não vai ser assim não. Vocês, em vez de se vingar, vocês vão orar pelos seus inimigos. Quando alguém ferir a sua face, você vai oferecer a outra. Quando alguém obrigar você a caminhar 1 milha, você caminha 2. Aí ficou todo mundo confuso. Não, mas não é assim que se faz. Mas agora, para quem quiser me seguir, vai ter que ser assim. A proposta é outra. O projeto é outro. Aí mudou a perspectiva, porque é isso que eu estou dizendo. Quando a referência é Jesus, até a nossa interpretação da lei de Moisés tem que ser diferente. Porque ele muda completamente a interpretação. Vocês ouviram os antigos dizerem isso. Eu, porém, digo a vocês isso. E há coisas, então, que a gente... peraí, mas todo mundo se vinga. Todo mundo paga na mesma moeda. Todo mundo retribui. Como é que eu vou contra essa maré? Como é que eu vou remar contra isso? Jesus diz, vai ter que remar contra isso. Porque para me seguir, a jogada é essa. Não tem outra. É nesse contexto que Jesus está dizendo, olha, quem se envergonhar do que eu estou ensinando, que devia ser extremamente vergonhoso. Era extremamente constrangedor para os seguidores de Jesus ouvirem Jesus dizerem para os sacerdotes, para os mestres da lei, olha, os criminosos e as prostitutas vão entrar antes de vocês no reino. E os discípulos deviam abaixar a cabeça. Jesus está falando isso para o fulano. Constrangedor, vergonhoso. Era para sair de fininho. É nesse contexto que Jesus, olha, se vocês se envergonharem do que eu estou ensinando, vocês também não vão participar da minha glória, porque a minha glória está em fazer isso aqui. A minha glória está em justamente ir contra a corrente. A minha glória está em justamente remar contra. Ainda que seja em nome de Deus. Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, aquele que se envergonhar de mim e dos meus ensinos, não participa comigo. Então, ser discípulo de Jesus é ter essa referência de vida a partir dele e realmente vai botar a gente em certas situações constrangedoras, vergonhosas, em que talvez você tenha que, num grupo, ter uma opinião
divergente. A gente não gosta de ter opiniões divergentes. A gente gosta de concordar, porque a gente não quer complicação, não quer polêmica, não quer se indispor com os outros, mas há certas coisas que são inaceitáveis, ou você opina com a singularidade da visão que Cristo tem da vida, do mundo e da sociedade e do ser humano, ou isso significa ter vergonha do que Jesus está ensinando. E o discípulo tem esse compromisso primordial com o que Jesus ensina. E por fim, para encerrar, uma quarta coisa, aí para fechar isso, Jesus termina dizendo o seguinte, olha, e tem mais, eu garanto para vocês que alguns aqui não vão morrer antes de verem o reino manifestado. Na versão de Mateus, que é diferente, a expressão é outra. Lá em Mateus o que está escrito é, alguns aqui não vão morrer sem ver a glória de Deus aparecer. Bom, seja uma expressão ou outra, o reino de Deus manifestado, ou a glória de Deus manifestada, podemos dizer que estavam pensando na mesma realidade. O reino de Deus manifestado em glória. Jesus estava dizendo, alguns que estão aqui me ouvindo, antes de morrer, vão ver o reino de Deus manifestado em glória. E aí você pergunta, e aí, o que é isso? Ora, estava se referindo, aí o que vem logo depois, e por isso que vem logo depois, é a experiência no Monte da Transfiguração. É Jesus pegando alguns, 3 deles, levando para cima do monte, e se transfigurando diante deles, de maneira que eles pudessem ver a sua glória. E ver a glória do reino que ele estava implantando. E desceram de lá, absolutamente tocados por essa experiência com a glória de Deus. Isso foi o que aconteceu lá, e tem a ver estritamente com o que o texto está falando. Mas a gente pode fazer uma outra aplicação para a gente aqui. O discipulado, quando ele é uma rejeição do egocentrismo, e a nossa referência deixa de ser nós mesmos com nossos desejos e ideias e passa a ser Jesus como referência, o discipulado, quando é valorizar o que realmente nos torna seres humanos dignos, em vez de ganhar o mundo todo e perder a si mesmo, e o discipulado, quando significa não se envergonhar dos ensinos de Cristo, e sim, às vezes remar contra a corrente quando necessário, é o tipo de discipulado que faz a gente experimentar a glória do reino de Deus na nossa vida. Antes de morrermos, o que está acontecendo, quando nós somos realmente, autenticamente discípulos de Jesus, é experimentarmos a glória do seu reino. E o que é experimentar a glória do reino? É ficar vendo anjos subir e descer? É ver luzes celestiais aparecendo? Não. Experimentar a glória do reino tem a ver com essa satisfação interior de estarmos sendo fiéis ao que Jesus ensinou e quer de nós. Participar da glória do reino é você ir dormir com o coração tranquilo de que aquele dia, você viveu de fato da maneira como Jesus queria que você vivesse. Experimentar a glória de Deus é você ouvir uma pessoa dizer para você, olha, você está sendo uma bênção na minha vida. Você me abençoou demais. Experimentar a glória de Deus é deixar de ter rancor no coração e se tornar uma pessoa misericordiosa. É experimentar a glória de Deus. Experimentar a glória de Deus é a satisfação e o contentamento de sentir que foi
usado por Deus para abençoar alguém. Experimentar a glória de Deus é ver aquela pessoa que estava sofrendo, encorajada, refeita, reerguida a partir de você, do seu exemplo, da sua palavra, de um gesto seu. Experimentar a glória de Deus é você olhar para a sua família e descobrir que você está sendo um elemento de unificação e de harmonia da sua família, e não o contrário. Experimentar a glória de Deus é olhar nos olhos da sua esposa e descobrir que ela é uma mulher cada vez mais realizada, não porque esteja submissa às suas vontades, mas porque você, como ser humano, a valoriza como ser humano e a faz se sentir um ser humano melhor. Experimentar a glória de Deus é o seu filho, é você olhar para o seu filho e ver nos olhos do seu filho gratidão e reconhecimento pelo que você é na vida dele. Isso é, no processo do discipulado, experimentar a glória de Deus. Antes de vocês morrerem, vocês experimentarão o que é a glória de Deus na vida de vocês, porque vocês abriram mão do seu egoísmo, porque vocês não abriram mão de valores essenciais que tornam vocês gente, seres humanos, e porque vocês não se envergonham, nem se constrangem dos meus ensinos, ainda que esses ensinos pareçam esquisitos. E agora, por tudo isso, e em consequência disso tudo, está aí o resultado, e você pode olhar para esse resultado e dizer: aqui agora eu estou vendo o que é a glória de Deus manifestada no seu reino, através da minha vida. É disso que Jesus está falando quando ele fala: olha, aquele que quiser me seguir vai se converter todo dia. Todo dia tem que se converter a renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Todo dia se quebrantando, todo dia ficando contrito, todo dia aprendendo mais de mim, todo dia reproduzindo mais de mim na sua vida. Esses são os discípulos que Jesus quer. E isso é, de fato, o que esse texto está nos dizendo. E isso é que significa ser discípulo de Jesus. O que pedimos a Deus também, porque nós sabemos como é difícil isso acontecer de fato. Como é difícil que tudo isso que a gente às vezes na cabeça e no coração entende tão bem, como é que isso se torna a vida. A gente sabe que é difícil transformar uma teoria em prática, a gente sabe que é difícil porque sabemos quem somos. Mas o que nos conforta é que não estamos sozinhos nessa empreitada. Jesus está conosco, ele disse: estarei com vocês. Ele disse aos seus discípulos: olha, vocês vão fazer isso, isso e isso. E eu não estarei com vocês, mas enviarei o meu Espírito, que vai habitar em vocês. E o Espírito de Jesus está conosco e em nós. E o Espírito de Deus torna possível, sim, que tudo isso que nos pareça muito bonito, mas muito difícil, se torne uma realidade na nossa vida. A maior e mais eficaz ação do Espírito na vida de uma pessoa não é ela fazer milagre, ter visões, falar língua estranha, nada disso. A mais efetiva obra do Espírito de Deus na vida de uma pessoa é transformar os ensinos de Jesus na prática de vida. Quanto mais os ensinos de Jesus se transformam na minha vida, e quanto mais eu me pareço com Jesus, isso é, sim, obra do Espírito. Isso é, sim, ser espiritual. Isso é, sim, ser cheio do Espírito. Isso é, sim, ter o Espírito Santo. É se parecer cada vez mais com Jesus.
E não é nada mais e nada menos do que Jesus espera dos seus discípulos. Que nós consigamos isso. Amém.